Mauri, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de barrinhas de limão. Realmente é super gostoso de fazer, perfeito para aquele dia de sol, porque ele é uma receita assim que tem aquele toque de limão super refrescante e ainda do lado vai com uma bola de sorvete que fica super gostoso. Fazer também é simples, só tem que respeitar os passos. E eu vou começar com a farinha. Ela tem que ser peneirada para ela realmente ficar bem airosa. Para essa receita eu preciso de 395 gramas de uma boa farinha de trigo. Olha só, peneirando você retira essas bolas bem grandes que muitas vezes tem na sua farinha. E ela fica bem airada. A seguir, para adocicado da crosta, vamos precisar de 170 gramas de açúcar de confeiteiro. Ele é um açúcar que é menos doce e muito mais aromático. E ele fica muito bom em crostas e também para polvilhar por cima dos seus doces. E ainda ele tem um gostinho de baunilha que é incrível. Também tem que ser peneirado. E sempre que você estiver fazendo doce, é importante usar uma boa pitada de sal, realmente ele ajuda a realçar os sabores. Misturar esses 3 ingredientes. Para dar liga, a gente vai usar manteiga. Agora, gente, um truque, ela tem que ficar umas 3 horas dentro do freezer para ela ficar bem dura. E depois você precisa de 170 gramas dela e como estamos fazendo um doce bem importante, que seja manteiga sem sal. E depois você vai pegar aquele ralador que todo mundo tem em casa, nesse pedaço maior, e ralar a sua manteiga para dentro da mistura de farinha e açúcar de confeiteiro e um toque de sal. E somente com a pontinha dos seus dedos você vai incorporar essa manteiga à farinha. Mas olha, não é para aquecer, então realmente só com a pontinha dos dedos até ele virar quase uma farofa. E quando ele atingiu essa consistência aqui, parecendo uma farofa amarelada, e você consegue sentir o cheiro da manteiga, ele já está pronto. Agora você vai precisar de uma travessa, hoje eu estou usando uma quadrada, e eu passei manteiga na parte de baixo, coloquei um papel manteiga e passei mais manteiga por cima, e vou espalhar essa farofa aqui para fazer a crosta das nossas barrinhas de limão. Espalhar bem e comece a amassar para formar a crosta. Crosta formada, ela precisa ir no freezer por 15 minutos, somente para ela endurecer um pouco mais. Crosta no freezer, eu vou fazer o recheio, que também é super simples. Você só vai precisar de 8 ovos, eu prefiro usar os orgânicos porque são bem mais saudáveis e saborosos. E sempre, gente, que você estiver trabalhando com ovo, quebre eles num copo à parte, assim se por acaso algum tiver estragado, você não estraga todo o resto. Misturar somente para incorporar os ovos. E acrescentar o açúcar. Nessa parte aqui a gente precisa de 600 gramas de açúcar, esse normal que a gente tem em casa. Não se preocupe, por causa do suco de limão que entra mais tarde, ele não fica muito doce. Precisamos de 6 colheres de sopa de farinha. Sempre é melhor peneirar para dar leveza e evitar aquelas bolinhas que a gente detesta na nossa massa. Uma pitada de sal para acentuar os sabores e misturar. Olha só que cor amarelada linda! E é exatamente para manter essa cor que eu decidi usar o limão siciliano, que realmente é mais amarelo. Para esse passo da receita, você precisa de 1,5 xícaras de suco de limão siciliano. E também é bem importante, gente, sempre usar as raspas. Olha só que lindas! Então é só pegar um ralador, retirar as raspas e depois tirar o suco. Se você não encontrar o limão siciliano, pode usar aquele verdinho galego também, só não vai ficar tão amarelado, mas fica bem gostoso.
E só falta o leite. Para essa receita você precisa de 120 ml de leite, gente, um leite integral ninho e realmente sempre na sua cozinha exige a qualidade. Tudo misturado, vou deixar ele de canto, vou pegar minha massa que ficou no freezer por uns 15 minutos porque ela precisa entrar no forno. E ela vai direto do freezer para o forno, que foi pré-aquecido a 180 graus, que é o forno médio, em torno de 20 minutos. E depois, quando a crosta sair ainda quente, a gente joga o recheio por cima e ela volta mais uma vez ao forno. Vinte minutos depois, retire a crosta e com ela ainda quente, vamos colocar o recheio e a cobertura ao mesmo tempo. E ele vai precisar voltar para o forno em torno de 35 a 40 minutos à mesma temperatura, 180 graus. Retire, desenforme e deixe ele esfriar. E uma vez que ele esfriou, a gente vai cortar ele em barrinhas. E eu gosto de comer ele muito com um pouquinho de sorvete do lado. E o bom da Nestlé é que ela tem tantas variedades de sorvete que você pode escolher a dedo qual que você prefere. Hoje eu escolhi esse aqui, que é feito com leite moça, que é leite condensado. Eu acho que fica muito gostoso e combina muito bem com limão. E tem duas maneiras de servir, ou você corta em quadradinhos para um grupo grande, ou então um pedaço maior, num prato, faz bem bonito, junto com uma boa bola de sorvete. Por cima, um pouco de açúcar de confeiteiro. E olha só que delícia, e é super fácil de fazer e eu posso garantir que todo mundo vai amar. E qualquer dúvida é só acessar o site www.amaurijunior.com.br. E se você quiser falar comigo pessoalmente, entre no meu Twitter. Gente, não morram de ciúme, façam na sua casa. Ah, e me conta depois.